Não defraude o seu irmão, porque o Senhor Jesus, como vocês já sabem, e eu já avisei, Ele é o vingador destas coisas. Ele vai tomar vingança do irmão ofendido e defraudado. Pode ser, por exemplo, o marido da mulher com quem você está tendo relações. Ou ele vai vingar o pai de cuja filha você está tendo relações e você não é o marido dela. O Senhor Jesus não leva estas coisas de maneira superficial. Ele é o Salvador do pecador arrependido, mas do endurecido que permanece no pecado de imoralidade, Ele é vingador, e a mão dele vai pesar sobre você, ou aqui, ou no dia do juízo, Ele é vingador dessas coisas. Ele vai tomar vingança daqueles que você ofendeu sexualmente, daqueles que você defraudou. Ele vai tomar, se não aqui, no dia do juízo. Como eu disse, Ele é o nosso Redentor de braços abertos para receber pecadores arrependidos, mas Ele é vingador daqueles que defraudam seus irmãos, daqueles que vivem na vida de imoralidade e não derramam uma lágrima sequer, não se arrependem, não mudam de vida. E hoje à noite você está ouvindo isso. Você vai lembrar essa noite de que você foi advertido, de que o Senhor Jesus Cristo é vingador dessas coisas. Guarde isso no seu coração. Essa é a primeira razão. Alguém pode dizer assim, mas essa psicologia de Paulo é terrível, né? Ele está querendo que as pessoas mudem por causa do medo. Amém? É melhor você se converter e ir para o céu porque você teve medo, de que você não ter medo nenhum e ir para o inferno, não é melhor? Às vezes essa estratégia de Paulo, que não é de Paulo, é da Bíblia toda. A Bíblia toda nos adverte a respeito do dia do juízo, do dia de prestação de contas. Ela tem o seu valor e a sua importância. Você precisa saber disso. Que se você continuar na sua vida de imoralidade, de prostituição, quebrando o 7º mandamento, vivendo dessa forma, você não vai ver Jesus como o Salvador, mas o vingador, que virá com a espada da justiça de Deus contra você. Segunda orientação. Segundo encorajamento. Está no verso 7. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. O argumento é o seguinte, siga a linha de raciocínio. Meus irmãos, a vontade de Deus é a vossa santificação. Fuja da prostituição, use o seu corpo da forma correta, e não ofenda nem defraude ninguém, porque o Senhor Jesus é vingador disso. Por que Ele é vingador disso? Porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Paulo aqui quer levar os crentes a refletir sobre o chamado. Deus me chamou através do Evangelho, através da palavra de Cristo, para viver uma vida santa. Deus não me chamou da seguinte forma: Augustus, você foi perdoado dos seus pecados, você está justificado, agora você pode viver à vontade, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não. O chamado do Evangelho foi: eu te amei, eu vou perdoar os teus pecados, você é meu filho, e porque eu te fiz tudo isso, irás viver de maneira santa e agradável a mim. Você vai viver uma vida santa como eu santo sou. Você vai viver uma vida que me agrada. Esse é o chamado evangélico. O evangelho não é uma desculpa para ninguém viver na imoralidade como muitos fazem, do tipo assim: Deus é bom, Deus não liga para isso, Deus é um Deus de compaixão e Deus de misericórdia. Paulo acabou de dizer que Jesus é vingador. Por que Ele é vingador? Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Nós somos chamados para isso, meus irmãos, para viver uma vida santa diante dEle. Terceira palavra de Paulo nessa linha de encorajamento e de justificação, porque que ele está dizendo essas coisas? Está aí no verso 8, início do verso 8. Dessa arte ou dessa forma, portanto, já que Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, e desde que a vontade dEle é a nossa santificação, quem rejeita essas coisas que ele acabou de dizer, não rejeita o homem e sim a Deus. O homem aqui é Paulo. Paulo está dizendo: portanto, à luz de tudo isso que eu ensinei, estando claro que a vontade de Deus é a nossa santificação, que Cristo é vingador dessas coisas, que você tem que possuir o seu corpo com honra e que você não pode defraudar o seu irmão, à luz disso, quem rejeita essas coisas, esse ensino,
Não está me rejeitando, diz o apóstolo Paulo, mas está rejeitando o próprio Deus, porque é a vontade dele que você viva uma vida santa e pura. Você não está me rejeitando, diz o apóstolo Paulo, você está rejeitando a Jesus Cristo, que morreu para livrar você de toda iniquidade, purificar para si um povo seu, zeloso de boas obras. Você não está rejeitando aos homens, você está rejeitando o Espírito Santo. Que coisa séria, não é? Você não está rejeitando o pastor Augustus, que está trazendo a palavra de Deus nessa noite. Se você no seu coração está resistindo e procurando justificativa para continuar a viver sua vida de imoralidade, você não está resistindo a mim. Eu estou apenas lendo a Bíblia e explicando o que ela significa. É isso que eu estou fazendo. Você está resistindo a Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Ele for contra nós, resistir a Deus. Quem que você acha que vai ganhar essa queda de braço entre você e Deus? Resistir a Deus, resistir à vontade dEle, ao querer dEle, tão claro, tão óbvio, por insistir nessa vida de imoralidade, de impureza, de pornografia, de relacionamento sexual ilícito, de adultério. Resistir a Deus. O que é que você pretende ganhar com isso? O que é que você pensa que você vai ganhar com isso? Senão a vingança de Cristo no dia do juízo. Última motivação de Paulo, e eu dou graças a Deus por ela. Ele diz no verso 8: destarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Aí ele acrescenta, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Oh Deus, obrigado. Porque se não for isso, como é que eu vou cumprir tudo isso? Como é que eu vou fugir da imoralidade? Como é que eu vou saber usar o meu corpo da forma correta? Como é que eu vou me portar com respeito para com os meus irmãos na igreja na área sexual? Como é que eu vou escapar da vingança de Cristo sobre aqueles que fazem isso? Eu me sinto tão fraco, tão tentado, já caí tantas vezes. Pecador, aqui está a sua oportunidade. Esse Deus que é vingador é o mesmo Deus que lhe dá também o Espírito Santo, exatamente porque você não pode, não consegue viver esse padrão. A prova é que você está nisso há tantos anos, você vive caindo nisso vez após vez. É por isso que Deus nos dá o seu Espírito Santo, porque pelo poder do Espírito Santo nós podemos mortificar o desejo de lascívia. Nós podemos usar o nosso corpo da forma correta, respeitar os irmãos e fugir da imoralidade naquele dia em que José, lá no Egito, fugiu da mulher de Potifar. Porque é melhor perder uma boa capa do que perder uma boa consciência. Ele fugiu e largou a capa. Onde encontrar forças para isso? Não em você. Eu sei que você não tem forças, eu não tenho forças. E todas as vezes que nós confiamos em nós mesmos, nós acabamos na lona, perdidos. Mas é por isso que Paulo termina essa sessão com essa palavra de esperança. Deus que também, além dele exigir, além de ele advertir, mas ele também nos dá o Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito Santo exatamente porque ele produz santidade. Essa santidade que Deus pede de nós, nos é manifestada e dada pelo Espírito que ele nos deu. E você então agora sabe que você pode recorrer a Deus, e confiar em Deus e depender de Deus, chegar-se a Ele e dizer: Senhor, eu quero confessar aqui o meu pecado, quero confessar as minhas falhas, e quero confessar que eu não posso por mim mesmo viver uma vida santa e uma vida reta. Eu quero ser cheio desse Espírito, eu quero ser cheio desse Espírito, eu quero experimentar essa iluminação do Espírito Santo na minha vida, essa libertação da imoralidade que me prende, que fere a minha consciência, a ponto de que às vezes eu nem sei se sou convertido ou não. Mas teu Espírito Santo me é dado exatamente para me consolar, me guiar e me libertar. Você quer isso? Se você é crente de verdade, e você vem sofrendo com isso, praticando isso e tem caído nisso, eu sei que você quer. E a palavra de Deus nos garante que Ele está de braços abertos para receber todos os seus filhos que, penitentes, confessos, se curvam diante dEle, se humilham, confessam seus pecados e dizem: Senhor, eu preciso de Ti, preciso da Tua graça e da Tua misericórdia.
Às vezes é preciso você procurar ajuda. Você talvez tenha que largar um relacionamento. Largue esse namoro. Se você não consegue ficar puro, largue esse namoro. Se você não consegue respeitar a sua namorada, você também não vai respeitá-la depois que casar com ela. Casamento não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença nenhuma. Então largue, comece de novo. Renove o seu casamento diante de Deus. Recomece uma nova fase no seu relacionamento com aquela mulher, com aquele homem, diante de quem você prometeu fidelidade até que a morte os separe. E o Espírito de Deus é dado para que você possa fazer isso. Com autoridade e poder. É possível fazer, sim. Porque o Deus que disse, essa é a minha vontade, é o mesmo Deus que disse, eu dou o Espírito Santo para que você cumpra essa vontade. Oro que nessa noite Deus fale ao seu coração, aos nossos corações. Que nós saímos daqui nessa noite dispostos a ser um povo santo. Custe o que custar. Talvez você tenha que pedir ajuda. Tem muita gente que se perde por conta do orgulho. Sabe que está com problemas, sabe que está com dificuldade, mas não abre o coração e não procura ajuda. E esse orgulho vai levá-lo a profundezas ainda maiores. Um abismo chama outro abismo. Eu queria que você soubesse que nós estamos abertos, dispostos a nessa igreja, homens e mulheres de Deus, conselheiros e conselheiras que estão prontos a conversar com você. Você pode abrir o coração com uma pessoa experiente, uma pessoa madura, que guarda sigilo, conversa, abre o coração, diz assim, eu preciso que você esteja comigo, ombreie comigo, eu preciso de ajuda, sozinho eu não consigo, preciso de alguém a quem eu possa telefonar, mandar um WhatsApp quando eu estiver tentado, eu preciso de alguma ajuda nessa área. Busque ajuda, você não precisa sofrer só, nem lutar só contra o pecado. Nós somos um corpo, somos uma igreja, e nós podemos nos ajudar mutuamente. Eu quero orar com vocês agora, terminando essa mensagem, na expectativa de que Deus vai aplicar essa palavra no seu coração e na vida da nossa igreja. Ó Deus, nós bendizemos o Teu nome e nós estamos aqui diante de Ti, quebrados pela Tua palavra, vencidos por ela, mas ao mesmo tempo cheios de esperança, porque Tu nos dás o Espírito Santo. Ó bendito Espírito, ilumina o nosso entendimento, fortalece o nosso querer, quebra os laços da impureza no nosso coração, dá-nos força para fugir dos relacionamentos perniciosos, dá-nos graça para perdoar a esposa, perdoar o marido e recomeçar no casamento. Dá força, Senhor, para que o jovem solteiro, especialmente os jovens adultos, possam resistir às tentações, ficar firmes no propósito de usar o seu corpo de maneira santa e honrosa. Senhor, abençoa a nossa igreja, santifica essa igreja, perdoa aqueles que caíram e que se arrependeram e que buscam reconciliação. Dá-nos graça para tratar com carinho, perdão e misericórdia, porque nós mesmos somos sujeitos a todas essas paixões. Socorre-nos, ó Deus, na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.